Bem-vindo à segunda aula de aerodinâmica aqui do engenhariaaeronáutica.com.br. Então, na primeira aula a gente abordou questões mais relacionadas ao aerodesign, mas também aplicáveis para qualquer aviação, boa parte dela. E nessa segunda aula eu pensei em abordar um tema que é de interesse de muita gente, que é o que você precisa aprender para trabalhar com aerodinâmica. Então, nessa aula, na verdade, eu vou passar poucos detalhes, mas vou te dar uma lista completa de itens que vocês devem estudar para que vocês estejam preparados para o mercado de trabalho. Então essa aula é tanto para quem é estudante de engenharia aí, que está no começo, no meio ou no fim do curso. Então vai ser muito interessante para essas pessoas. Vocês vão ter mais tempo para eventualmente mudar a trajetória de vocês aí ao longo da faculdade, já pensar na preparação para o mercado de trabalho, mas para quem já trabalha também e quer aprender mais sobre aerodinâmica, essa aula também eu vou te dar o passo a passo de como que é o trabalho real na indústria e quais foram as dificuldades que eu vivi quando eu saí da faculdade e entrei no mercado de trabalho. Então a gente está falando especialmente de aerodinâmica, mas mesmo para quem não trabalha com aerodinâmica, trabalha em áreas correlacionadas, seja desempenho, mecânica de voo, mesmo áreas mais afastadas, como estruturas, pode ser interessante ter esse conhecimento, no mínimo no nível um pouco mais básico e mais aprofundado para o pessoal de aeronáutica, né, mecânica de voo e desempenho, vai agregar muito na carreira de vocês. Então eu vou contar, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre a faculdade, e eu vou contar um pouco da minha história, que é a história que eu conheço bem, né? E eu espero que vocês se coloquem no meu lugar e vejam e adequem a história que eu vou contar para a carreira de vocês, para a faculdade de vocês ou mesmo para a parte profissional. Então o que eu vou contar aqui não é uma história correta que você tem que seguir esse caminho, se não seguir esse caminho vai dar errado. Cada um tem a sua trajetória, elas são caminhos, podem ser diferentes e todos esses caminhos podem levar ao sucesso. O que eu espero é que você se encaixe aqui, veja o que você pode fazer, veja o que eu vou contar a história, o que eu fiz e o que faltou e tente adequar tudo isso, todo esse conhecimento que eu vou passar para você, para a sua história particular e ver como que você vai melhor aproveitar essa informação que eu estou passando sobre como que foi quando eu entrei no começo de carreira, que é o segundo tópico, e você vai conseguir se preparar melhor para o mercado de trabalho. Então, depois do começo de carreira, eu vou falar um pouco sobre a aplicação da aerodinâmica, né? E são partes bem relacionadas à indústria. Eu vou abordar dois grandes tópicos que não são os únicos tópicos que a gente trabalha com aerodinâmica na indústria. Vou falar sobre polar de arrasto e banco de dados, são sem dúvida nenhuma os maiores tópicos, mas existem outros tópicos que eu não vou abordar aqui nessa apresentação. E no final eu vou falar para vocês o que e onde aprender e onde que vocês podem buscar todas essas informações para se preparar e para ter o conhecimento necessário e entrar mais preparado até do que quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, vou começar contando a minha história da faculdade, né? De quando eu estava no curso de aeronáutica. E, mais uma vez, essa história ela não é o padrão, é a minha história. Eu acho que eu dediquei bastante na faculdade, mas como eu vou contar para vocês, mesmo assim ainda tive diversos gaps, diversos pontos que eu poderia ter aprendido mais. Então, vamos dar uma geral aqui em quais os cursos de aerodinâmica estão presentes em alguns dos cursos de aeronáutica do Brasil. Tem diversos cursos, eu peguei alguns de exemplos, começando com o curso que eu fiz. O curso que eu fiz foi na UFMG, foi um curso em mecânica aeronáutica. Eu fiz esse curso de 2002 a 2006, depois esse curso ele foi reestruturado e virou engenharia aeroespacial. Então, como era um curso de engenharia mecânica, e tem outros cursos de engenharia mecânica com ênfase aeronáutica também, né? Na mesma época a USP também trabalhava dessa maneira, a carga horária ela era muito alta. Então a gente tinha que cumprir toda a carga horária de engenharia mecânica, então diversas disciplinas que eu não vi a utilizar de maneira direta na aeronáutica, né? Eu tive que fazer essas disciplinas, então eu sou um engenheiro mecânico, né? E eu fiz a ênfase em aeronáutica, e com isso eu consegui a habilitação no CREA também em aeronáutica. Para conseguir fazer essa ênfase, eu tive que cursar 10 disciplinas a mais do que uma pessoa que fez simplesmente a engenharia mecânica. Essas disciplinas foram Introdução à Engenharia Aeronáutica, Aerodinâmica, Estabilidade e Controle do Avião, Desempenho de Aeronaves, Manutenção de Aeronaves 1 e 2, Estrutura de Aeronaves 1 e 2 e Projeto de Aeronaves 1 e 2. Então, olhando isso tudo aqui,
O que eu posso dizer hoje, vendo a UFMG, é que a parte de estruturas do UFMG é bem legal. Eu acho que tem uma profundidade interessante, né? E tem 2 disciplinas, são abordados diversos temas. Porém, aqui já fica claro que a aerodinâmica, uma única disciplina de aerodinâmica, realmente há uma carência muito grande para que você consiga abordar todos os temas que estão envolvidos na aeronáutica e tentar abordar do fundamento até a parte mais avançada de aerodinâmica transônica, que é a parte de aplicação em uma única disciplina. Então, isso simplesmente não aconteceu. Então, essa aerodinâmica que eu fiz foi essa única disciplina mesmo. Ela passou os fundamentos básicos e, na época, eu não tive a maturidade, o conhecimento, como acredito que os outros também não tiveram, para absorver aqueles fundamentos básicos. Eu vou tratar mais desse assunto à frente. Olhando hoje o curso de aeronáutica do FMG, agora é engenharia aeroespacial, né, foi reestruturado, a engenharia mecânica aeronáutica ela não existe mais. A gente tem como disciplina obrigatória simplesmente aerodinâmica novamente. Então, eu diria que essa carência nas disciplinas de aerodinâmica na UFMG, ela infelizmente se mantém. Em contrapartida, há disciplinas optativas sobre aerodinâmica já com temas mais interessantes. Então, a gente tem aerodinâmica computacional, que eu vou abordar bastante aí ao longo do curso, né? E tem aerodinâmica de alta velocidade, que já foi um gap, que foi melhorado, porque nessa aerodinâmica que a gente praticamente não vê alta velocidade, então formei com uma grande deficiência na parte transônica mesmo, que é o que a gente aplica na indústria, e aerodinâmica experimental. Então, em termos de disciplina, na parte de optativa, a UFMG ela melhorou bastante. Eu não tenho conhecimento das disciplinas, eu não cursei elas, eu espero que elas estejam mais correlacionadas realmente ao que é praticado na indústria. Vamos dar uma olhada na engenharia aeronáutica do ITA, né? Então, no ITA, ele tem mais disciplinas de aerodinâmica. Então, ele tem aerodinâmica básica, aerodinâmica subsônica, aerodinâmica supersônica, aerodinâmica aplicada ao projeto de aeronaves e o projeto aerodinâmico. Então, o ITA ele tem uma carga bem mais alta de aerodinâmica e, realmente, quando eu cursei o mestrado lá, eu cursei quase todas as disciplinas da pós-graduação de aerodinâmica, realmente me agregaram bastante em termos de conhecimento. Então, é uma formação mais abrangente. Sobre as disciplinas que eu cursei no ITA, o que eu vi é que maior parte delas, não todas elas ainda faltam a parte de linkar todo aquele conhecimento que está sendo passado ao que é feito na prática. Então, muitas vezes você vê uma teoria, aprofunda nela em termos até matemáticos e não consegue entender para que aquilo serve. Então, no final, para que serve todas essas equações? Como que isso aqui vai virar um avião? Então, maior parte das disciplinas, não todas, algumas disciplinas que eu cursei no ITA no mestrado foram bem abrangentes e realmente tinham essa ligação, mas, de uma maneira geral, eu ainda vi essa deficiência mesmo no mestrado e eu espero que essas disciplinas, eu não cursei na graduação, obviamente, que eu fiz o FMG, espero que elas tenham essa visão, mas eu ainda acredito que provavelmente ainda há esse gap de mostrar como que é a aplicação de todo o conhecimento que é passado. O aluno passa horas ali vendo fundamentos básicos e no final nem consegue entender para que aquilo ali vai servir, né? Vamos falar agora da engenharia aeronáutica da USP, né? Então lá tem aerodinâmica 1 e 2, e eu até olhei as disciplinas, eu vi que é um pouco difuso. Aerodinâmica 1 e 2 parece ter outras partes dentro dessas disciplinas, né? Então tem aerodinâmica de escoamentos compressíveis, que já é interessante, que trata da aerodinâmica transônica, aerodinâmica computacional, similar ao FMG também, métodos experimentais de aerodinâmica, tem um túnel de vento lá na USP, agora tem um túnel de vento grande no FMG também, então espero que eles estejam fazendo experimentos nesse túnel, acredito que sim, né? Tópicos em tratamentos numéricos de escoamentos aerodinâmicos. Então, uma carga horária já mais interessante aerodinâmica, e ainda assim ela falta também essa parte de ligar com a aplicação no projeto aeronáutico. Agora da engenharia mecânica aeronáutica, então também novamente é uma engenharia mecânica com ênfase aeronáutica da Unifei. Então eles têm aerodinâmica e desempenho de aeronaves, aparentemente é uma disciplina só, e realmente se for uma disciplina só, né, não tem todo o conhecimento da carga horária lá, de como é as disciplinas, mas se for uma disciplina só, provavelmente ela vai acabar ficando carente sim na formação. Não é possível abordar todos os temas que a gente já viu que algumas universidades abordam em diferentes disciplinas, uma única disciplina. E mecânica dos fluidos 2 experimental. Então também a Unifei também, aparentemente também poderia ter mais disciplinas na parte de aerodinâmica. E para todos esses cursos, né, que eu abordei,
o que falta nelas, né? De uma maneira geral, eu posso dizer bem claramente sobre a FMG, sobre as demais, eu consigo imaginar que também possa acontecer, tanto conversando com colegas que formaram nas outras universidades, em todas essas eu tenho conhecidos, né? E o que está faltando? É mais explicações físicas e menos matemáticas. Então, muitas vezes o professor ele fica ligado ali nas equações e em toda a parte de dedução de equações, o que toma muito tempo do aluno, e muitas vezes ele se perde na parte matemática e esquece a parte da física. E o aluno fica entendendo toda aquela formulação matemática e esquece, pô, mas isso aqui está representando o escoamento da vida real. Então falta a explicação de o que é aquilo, o que está ligado e qual que é o efeito daquilo ali, como que você vai utilizar esse conhecimento. Exemplos práticos da aplicação do conhecimento. Então acaba que durante a faculdade fica muito distante da vida real, você fica ligado nas equações, acaba não tendo tempo de aprofundar, muitas vezes, como eu não tive na época a maturidade de absorver aquele conhecimento, e você não consegue entender como que aquilo ali vai realmente te ajudar a projetar um avião. Então, mais uma vez, a aplicação das teorias na vida prática, isso que eu estava falando, uma visão atualizada das práticas da indústria. Então, muitas vezes são utilizados livros que não têm nenhum tópico atual. Então a gente vê hoje uma certa revolução na indústria, a gente vê os métodos mudando, né, novas tecnologias acontecendo, as aeronaves mudando de forma, né, a gente tem aviões com maiores alongamentos, com perfilagens otimizadas, e nada disso é passado durante as disciplinas na faculdade, né? E o maior contato entre as faculdades e as indústrias aeronáuticas. Então, o que eu gostaria de defender aqui é que houvessem projetos, né, as próprias faculdades podem propor, e essa maior ligação entre a indústria e esses projetos que seriam ligados com a indústria, igual já há alguns, que a Embraer mesmo participa, e acredito que outras empresas de aeronáutica no Brasil também, eles acabam fazendo com que a universidade ela tenha um foco mais aplicado e menos matemático, digamos assim, dos fundamentos. Bom, sobre atividades extracurriculares, então já abordei aqui que realmente a formação, pelo menos a minha na UFMG, em termos de aerodinâmica, no currículo obrigatório, ela foi um pouco escasso, então acabei tendo que me dedicar bastante para aprender depois, né? Mas as atividades extracurriculares, na UFMG, eu vejo que ela realmente é um ponto forte e elas ajudam a correlacionar essa parte da teoria com a parte prática, né? Então, eu diria que são essenciais, né? Elas vão te ajudar a fazer essa correlação, e eu vou contar a história do que eu fiz. Então, realmente, no FMG, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com aviação geral, com a parte bem prática, projeto de aviões. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Essa foto aqui é a foto do CEA, que é o Centro de Estudos Aeronáuticos, lá do FMG. Nessa foto a gente vê diversas aeronaves. Então, alguns projetos, eu tirei essa foto, um dos últimos dias que eu estava lá na faculdade, antes de me mudar para São José dos Campos. A gente vê a asa do Merari, que é um avião acrobático projetado pelo Scold, com auxílio de todos os alunos, né? A gente vê a fuselagem do CEA 308, que foi um avião que bateu o recorde de velocidade na categoria mais leve, se eu não me engano, até 300 quilos. A gente vê o Véspera aqui, que é um motoplanador projetado pelo professor que fundou o curso, o Cláudio Barros. A gente vê um carrinho de corrida aqui, que é o Milhagem, que o pessoal participou daquela época, eu particularmente não participei desse projeto, e uma fuselagem aqui de aço treliçado do Merari também, que é o avião acrobático, e ao fundo aqui o AV, que nessa época chamava CEA UAV, que foi um projeto que eu trabalhei com uma bolsa de iniciação científica, e foi também meu trabalho de graduação, e foi quando a gente terminou o protótipo. Nesse dia ele ficou montado lá no pátio, lá no hangar ali do FMG. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse meio, uma época de grandes projetos, e depois os projetos continuaram lá, puxado por vários professores, principalmente pelo Paulo Scold, né? Bom, logo que eu entrei, eu tinha a conexão com o aeromodelismo, eu participei do aerodesign, que é uma foto de 2003, minha primeira participação, né? Depois eu participei em 2004 também, e o aerodesign, né, a gente abordou isso na primeira aula. Eu sou realmente fã do aerodesign, acho que é muito bacana você poder participar de um projeto completo. Então eu gostei bastante, participei bastante em 2003, 2004, participei também em 2005, quando a gente ganhou o campeonato aqui no Brasil, e em 2006, quando a gente ganhou o campeonato nos Estados Unidos. Então, realmente o aerodesign ele agregou bastante, e eu ainda tive tempo para fazer outras atividades ali no CEA, no Centro de Estudos Aeronáuticos, e essa parte tanto de fabricação como de projeto, com uma visão geral,
não só da aerodinâmica, o desempenho, a mecânica de voo e a parte de estruturas e toda a parte relacionada ao projeto de um avião miniatura, né, que é o aerodesign. Bom, além disso, eu tinha uma bolsa, né, de iniciação científica, eu tive essa bolsa por 2 anos e eu projetei um UAV com os requisitos para atender uma missão que fosse uma missão de levar eletrônicos, uma missão de vigilância aérea, né? Então esse UAV, eu projetei, ele realmente foi um projeto completo, do começo ao fim, né? Fiz um projeto bem detalhado, deu ali, meu trabalho de graduação, ele ficou com em torno de 300 páginas com todo o projeto do UAV, e finalmente a gente chegou na construção, tive a ajuda de vários colegas aí da UFMG, você vê algumas etapas aqui, fabricação do molde da fuselagem, aqui a gente modelando o molde da fuselagem do UAV, laminando a asa, né? E aqui a asa já sendo acabada aqui com o primer, né? Então essas atividades de fabricação da FMG elas foram muito interessantes, agregaram mesmo essa parte de trabalhar com fibra de vidro e entender como que realmente você transforma aquele conhecimento em algo real. Bom, esse UAV ele ficou pronto, né? Ele foi utilizado pelo Exército, né? Então essa notícia até fala que foi o Exército em parceria com uma empresa privada, é verdade, mas também a universidade, né, foi de onde realmente surgiu esse projeto. E em parceria com uma empresa lá de São José dos Campos, ele foi entregue para o Exército Brasileiro. Esse UAV aqui, uma foto do dia que a gente teve a primeira montagem do UAV completo, o pessoal que ajudou a trabalhar aí no UAV, né? Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com esse projeto, eu diria que agregou bastante. Então mesmo na parte de manufatura, te passa uma visão aeronáutica, te passa uma cultura aeronáutica, que é algo muito importante, como eu vou falar mais para frente. Bom, além disso, eu ajudei um pouco na fabricação do primeiro túnel de vento da FMG, um túnel de vento bem pequenininho, ali uma seção em torno de 0,5 metro por 0,5 metro. Basicamente um ventilador, um bocal, né, que foi fabricado ali próximo da FMG. Eu também participei num estágio ali no Centro de Estudos Aeronáuticos, modificando o aileron de um Pitts, que é uma aeronave biplano acrobático. Então a gente aumentou o tamanho do aileron em termos de corda, envergadura e o tipo de acabamento na ponta de asa para aumentar a velocidade de rolamento do avião em voo. Aqui uma foto do Merari. Eu não participei muito da parte de projeto, eu ajudei um pouco na parte de fabricação, especialmente na laminação das asas, né? E o Merari estava sendo exposto aqui na inauguração do hangar do FMG lá em Conselheiro Lafayette. Então eu diria que essas foram as atividades que eu participei. Você tem a sua trajetória, não precisa se espelhar na minha, eu só estou contando a minha história e vou falar agora o que faltou depois disso tudo, né? Você pode pensar assim, pô, você foi muito ativo na faculdade, ainda faltou e eu diria que faltou bastante. Então espero mais uma vez que você se encaixe aqui e veja qual foi o seu caminho ou qual que vai ser o seu caminho se você ainda está na faculdade e tente tirar o maior proveito desse caminho. No meu caso, a UFMG ela é muito rica na parte de aviação geral, mas para mim o que faltou foi exatamente essa correlação com a aviação comercial. Então eu coloquei essa foto aqui do 787 decolando para representar isso. Então, quando a gente vê, né, uma aeronave comercial e toda a complexidade que está envolvida, ela é diferente da parte da aviação geral. A parte da aviação geral, ela dá a base do conhecimento. Eu acho que ela é muito interessante para a faculdade. Mas realmente, no meu caso, faltou esse link com a parte da aviação comercial. Então, faltou essa visão de grandes aviões. Então, eu não consegui entender como eram os grandes aviões. E quando eu cheguei na Embraer, eu tive esse choque de realidade. Eu estava habituado com pequenos aviões, tinha trabalhado bastante com isso, mas chegou lá, era uma outra realidade. Eram aviões de outro porte, com outros tipos de problema e outros processos que são aplicados na indústria, né? Então, mais uma vez, eu falei que projetos ajudariam a ter essa proximidade. Então, na minha época, eu não me lembro de ter visto nenhum projeto com a Embraer no FMG ou algo desse tipo. Eu acho que faltou, esses projetos poderiam direcionar os estudos mais nesse campo. Acho que a parte aplicada de aviação geral, simplesmente sensacional da FMG, mas essa parte da visão da aviação comercial realmente deixou a desejar. Então, os problemas e soluções eles são diferentes da aviação geral e eu tive que aprender isso no dia a dia quando eu comecei a trabalhar. Então, para começar, você precisa conhecer os tipos de aviões e quais são as suas missões. Então, eu te pergunto, quando você viu essa foto, você reconheceu que isso aqui é um 787? Então, isso é uma das coisas que me faltou, eu não conhecia os aviões. Você olha para um 737, olha para um A320, você consegue diferenciar os aviões. Reconhecer um A380 é muito fácil, é um avião muito característico. Mas quando você começa a olhar para outros aviões, quais são as características
que você observa naquele avião que te fazem reconhecer qual é aquele avião. Então, vou te dar algumas características clássicas do 787 que você começa a prestar atenção depois que você começa a trabalhar nessa indústria da aviação comercial. Então, por exemplo, ele tem o cone de cauda diferente do cone de cauda de outros aviões da Boeing, né? Então, ele tem um cone de cauda circular, e eles mexeram nessa parte da curvatura aqui, ficou até mais parecido com o Airbus, e também eles mexeram nessa curvatura no 737 MAX, para evitar descolamentos dessa região, realmente querendo prover a melhor aerodinâmica aqui possível. Interessante que esse também é o tipo de cone de cauda utilizado pelos E-jets da Embraer, né? A gente vê uma asa bem flexível, né? Uma ponta de asa que não é um winglet, as últimas aeronaves comerciais não têm utilizado o winglet, então uma grande asa, né? Então essa traseira já dá uma chamada, que esse aqui seria o 787. Ele não tem o strake da vertical, tá? O dorsal fin. Essa característica de não ter o dorsal fin normalmente está ligada à questão de aeronaves full fly-by-wire, e elas vão efetuar a proteção de máximo ângulo de derrapagem a partir da lei de controle. Antigamente, quando você não tinha uma aeronave full fly-by-wire, para algumas manobras dimensionantes de cargas, aquele strake da empenagem vertical era muito importante para não deixar a empenagem vertical estolar em grandes ângulos de derrapagem, tá? Então essa é uma questão, também já dá para identificar porque ele não possui strake. Se você olhar para um 737, ele possui. E a característica mais dominante, que é um motor muito grande, né, com essa saída aqui meio que em zigue-zague para redução de ruído. E esse motor muito grande é responsável por uma grande economia de combustível. Então, essas são algumas características que fazem identificar o 787, e é isso que me faltou, né? Na época, quando eu formei, eu não conseguiria ter identificado esse avião apenas olhando para a foto dele, né? Bom, além disso, de identificar os aviões e quais são as suas missões, né? Qual tipo de voo que um 787 faz, qual tipo de voo que um 737 faz, e o A350. Então, conhecer tudo isso ajuda bastante em você se posicionar dentro do campo da indústria aeronáutica. Faltou uma visão integrada entre a aerodinâmica e as diversas tecnologias, né? Então, eu tinha essa visão, eu conseguia realmente, por causa do aerodesign, ver que a aerodinâmica fornecia dados para a mecânica de voo e para desempenho e ajudava cargas nas contas de uma maneira geral, mas eu não conseguia entender como que essa integração acontecia, e eu só fui ver isso realmente na prática, como que é feita a interface quando a gente está falando de grupos bem maiores, a interfaces bem maiores. Então a gente também, além desses grupos, a gente tem interface com leis de controle, que é um grupo um pouco diferente, muito importante na Embraer, né? E com o pessoal de projeto do avião, que vai determinar o projeto, tanto estrutural quanto a forma do avião, tem uma interface muito grande com o grupo de aeronáutica. Então já abordei um pouco da faculdade, eu espero que, mais uma vez, você tente tirar disso tudo aqui que eu falei o melhor para você, ver onde você consegue trilhar o seu caminho, e nessa aula eu vou, na verdade, te passar dicas e você vai ter que ver o que é útil para você e qual a melhor forma. Não existe uma trajetória correta nem uma trajetória errada. Existe um caminho e todos podem chegar nessa maturidade, eu diria, aí, em termos de aeronáutica, para trabalhar de maneiras diferentes. Vou falar um pouco sobre o começo da minha carreira agora. Então, logo que eu entrei na Embraer, eu comecei a trabalhar com diversos aviões e algum tempo depois, por volta de 6 meses, eu fui alocado para trabalhar com o Legacy 500, que era um novo projeto da Embraer naquela época. O Legacy 500 ele é uma aeronave, eu diria, revolucionária para a Embraer e também para o mercado neste nicho, né? Então, uma das coisas que eu aprendi logo que eu entrei quais são os tipos de aviação executiva que existe. Então, quando a gente está falando de jatos, né, a gente tem jatos pequenos, que seria o Very Light Jet, né, que seria o Phenom 100 no caso. A gente tem os jatos um pouco maiores, que seria o Light Jet, seria um Phenom 300, e a Embraer veio entrando nesse mercado de baixo para cima. E depois do Phenom 300, finalmente chegou a hora de ter um jato um pouco maior, né? Ela já tinha o Legacy 650, que já teria ali na categoria de um SMS, que seria um Super Mid-Size, que é outra categoria da aviação executiva, e ela decidiu entrar no MSJ, que é um Mid-Size Jet. Então ele estaria entre o Phenom 300 e um Legacy 650, tanto em termos de alcance quanto em termos de espaço de cabine. Então ele tem uma seção de fuselagem, que é algo que a gente vê que é muito relevante, igual a do Legacy 650, praticamente o mesmo diâmetro. Então a pessoa ela consegue ficar em pé na cabine. Já é uma grande diferença quando você vai para uma aviação menor, tipo um Phenom 300, muitas vezes não é possível ficar em pé na cabine. Tem algumas questões ali, até de degrau, que entram na jogada para ver se a pessoa consegue ficar em pé. Então esse avião ele foi revolucionário, tanto em termos aerodinâmicos, mas principalmente porque foi o primeiro avião
Full Fly-by-Wire da Embraer. Quando a gente diz Full Fly-by-Wire, a gente está remetendo a uma tecnologia que a Airbus foi uma das pioneiras, né? É a tecnologia em que o computador ele realmente controla o avião, e para você fazer isso, você vai precisar de dados aerodinâmicos muito refinados e de um grupo de lei de controle muito competente para conseguir fazer essa lei. Então, a gente está falando de um avião que dessa categoria é o único realmente que possui essa tecnologia que está presente em aeronaves muito maiores. Então, foi um projeto revolucionário. Eu tive a felicidade de participar desde o começo desse projeto, assim que ele já estava ainda no final do anteprojeto, eu já entrei. E quando eu entrei, eu comecei a entender como que funcionava o campo de trabalho da aeronáutica ali, quais eram as interfaces, né? Então, eu vou mostrar para vocês um fluxograma de informações normal da indústria, bem simplificado, apenas para vocês terem uma visão global de como que funcionam os trabalhos. Então, eu entrei nesse grupo, o grupo de aerodinâmica aplicada, era o grupo que eu gostaria de trabalhar, né? E esse grupo de aerodinâmica aplicada, ele possui grandes interfaces com o grupo de CFD, que é um grupo separado, que é o grupo de aerodinâmica numérica, mas trabalha muito juntos, né? Tanto em termos de troca de dados, trocas de atividades, né? E entendimento de resultados. Então, aqui eu diria que há uma conversa, né? Igual a hoje, né? Muito forte entre a aerodinâmica aplicada e a aerodinâmica numérica, que eu estou chamando aqui de CFD. E esses dois, eles alimentam um grupo de túnel de vento para dizer quais são os requisitos do túnel de vento. Então, quais são as informações que a gente precisa obter no túnel de vento, né, que são os dados de altíssima fidelidade para a gente conseguir tocar esse projeto. Então, a gente vê uma correlação muito grande entre esses três grupos. Obviamente, disso aqui vai sair especificação de um ensaio em túnel de vento, a execução desse ensaio em túnel de vento, e a partir de todos esses dados, seja a partir de túnel de vento, seja para alguns dados utilizando a aerodinâmica numérica, ou para outros dados, ainda mesmo no final, ainda existem metodologias semi-empíricas sendo utilizadas, a gente consegue elaborar uma polar de arrasto. Então, nessa época que eu entrei, no começo da minha carreira, eu não entrei participando da parte semi-empírica diretamente de polar de arrasto. Isso foi uma parte que veio mais adiante na minha carreira. Eu participei já da parte de polar de arrasto utilizando dados de túnel de vento. Essa polar de arrasto, né, e quando eu falo polar de arrasto, eu estou falando de um conjunto de dados, não simplesmente a polar de cruzeiro, falando de um conjunto de dados que envolve série máximo, buffeting, L sobre D, e todo esse conjunto de dados que eu estou nomeando aqui de polar de arrasto, ele é passado para o grupo de desempenho. Estou simplificando bem, o grupo de desempenho ele vai checar requisitos, verificar o desempenho da aeronave e vai verificar esses dados com a inteligência de mercado para ver se o avião atende às especificações que são desejadas. Além dessa interação, né, com o pessoal de inteligência de mercado, eu estou simplificando aqui, o pessoal de desempenho ele tem interação com outras áreas, que eu não vou tratar neste momento aqui. Eu estou mais preocupado em mostrar onde que eu entrei e como que eram as interfaces que eu tinha. Bom, além da polar de arrasto, um dos grandes outputs, né, saídas de dados aí da aerodinâmica aplicada é o banco de dados. Nessa época eu trabalhei muito com banco de dados, com dados de túnel de vento, né? E esse banco de dados ele realmente é utilizado por muitas pessoas na empresa. Então, o principal grupo é o grupo de mecânica de voo, um grupo que a aerodinâmica aplicada tem um convívio muito próximo e muitas atividades são correlacionadas, né? Eu trabalhei 3 anos em aplicada e depois eu trabalhei 2 anos em mecânica de voo, no momento que as atividades de aplicada elas já eram menores, né? A gente já tinha terminado o banco de dados, a polar de arrasto, eu migrei para a mecânica de voo e comecei a trabalhar com simulação também. Então, a integração é muito grande e o motivo dessa integração é muito grande é que quem realmente entende a fundo o que é e para que serve um banco de dados consegue transicionar facilmente para a mecânica de voo, e o oposto também é verdade. O pessoal de mecânica de voo também tem um entendimento grande do banco de dados, também consegue entender profundamente sobre aerodinâmica, que são áreas correlacionadas, né? Além da mecânica de voo, o pessoal de cargas também utiliza o banco de dados para simulação de manobras, que vão dimensionar o avião, né? E essas manobras, elas são um pouco diferentes das manobras de mecânica de voo. Além de cargas, a gente também tem um grupo de leis de controle no Legacy 500, então era um grupo que estava projetando realmente algo revolucionário, que era uma lei de controle malha fechada, né? Então a gente estava vivendo isso pela primeira vez ali na Embraer. E esse grupo lei de controle também faz simulações iguais às de mecânica de voo, basicamente, porém com um olhar um pouco diferente. Eles estão olhando os controladores dos aviões e os limites, né? De uma maneira geral, todos esses grupos também têm que dar satisfação ao órgão certificador e fazem as atividades buscando a certificação dessa aeronave.
Então, mais uma vez, ressalto, isso aqui é uma visão simplificada, existem diversas outras interfaces entre os demais grupos aqui, inclusive interface entre grupos, que eu não estou representando, mas eu queria mostrar, então, de uma maneira geral, a aerodinâmica faz banco de dados, polar de arrasto, o banco de dados é utilizado por várias pessoas, o polar de arrasto pelo grupo de desempenho, e cabe lembrar que, obviamente, depois de cargas, a gente vai ter uma reação em cadeia grande aqui, que esses dados vão ser passados para o grupo de estruturas e vai vir todo o dimensionamento e projeto estrutural do avião. A parte de lei de controle também vai ter essa integração muito grande com mecânica de voo, com o uso de simuladores durante o projeto, né? Então, eu me inseri nesse meio logo que eu entrei, e aí eu tive que viver toda essa integração com esses grupos. Então, realmente a aerodinâmica aplicada ela acaba tendo interação com diversos grupos, porque ela é realmente a fonte de dados, juntamente com a aerodinâmica numérica, né? Então, falando um pouco sobre ensaio em túnel de vento, né? Então, eu entrei e com pouco tempo de carreira já participei do meu primeiro ensaio em túnel de vento, e ao longo da minha carreira na Embraer, cheguei a participar de 15 ensaios em túnel de vento, então realmente fui me tornando um especialista em termos de especificação, análise e redução de dados de túnel de vento. O grande choque para mim, que era algo que eu não sabia, é a grande quantidade de ensaios que são realizados. E depois, realmente comparando com outros fabricantes, você vê que é uma quantidade muito grande de ensaios. Esses ensaios, você demora para entender para que tantos dados, né? Todos esses dados eles vão alimentar a polar de arrasto e o banco de dados. E a gente tem ensaios subsônicos e transônicos, que era um grande gap que eu tinha na época, a parte transônica, né? Que devido à formação ali na faculdade, na aviação geral, a gente realmente não vê essa parte transônica. Dados longitudinal e laterodirecional, então a gente também tem que lidar com todas essas curvas de túnel de vento, então as campanhas elas são muito grandes, né? Focadas na separação de efeitos, e a gente tem que fazer o que a gente chama de breakdown, que é essa separação de efeitos para colocar no banco de dados, e também para prover dados para cargas em cada um dos componentes que o pessoal de cargas usa, né? Também são feitas todas as perfis de controle com diversas deflexões. Então, eu não tinha a menor noção do tamanho de um ensaio em túnel de vento e eu fui viver isso na prática logo que eu entrei e realmente foi assustador para mim a quantidade de ensaios. Hoje eu já vejo que realmente tem sido para a indústria o melhor caminho a se seguir, né? Vou falar um pouco sobre os ensaios de túnel de vento aqui com algumas fotos disponíveis aí na internet, né? Então, aqui um ensaio do KC390 na ARA. Então, é um ensaio transônico. Então, no ensaio transônico a gente não vai ter flaps, né? Os dados de flaps, eles não voam realmente em Machs altos, são Machs bem mais baixos. Nesse caso aqui vai estar capturando dados aí até a MD, sendo a MD a máximo Mach que é ensaiado durante a campanha de ensaio em voo, né? Então, é um Mach além do operacional, tá? É um Mach de ensaio, ele é bem mais alto que o próprio de voo. A gente vê um modelo aqui, eu também tive contato com todas as questões relacionadas com o modelo nessa época, né, e toda a precisão que existe, né, uma suportagem do tipo Sting, né, que prende aqui na parte traseira da aeronave, a gente tem que saber lidar com essa interferência que existe. Então, o túnel de vento, ele tem suas limitações, eu vou tratar um pouco desse assunto, e ele tenta reproduzir o avião em voo, mas para começar tem várias diferenças. É um avião bem menor, então a gente já tem uma questão de efeitos físicos devido à escala diferentes, e também a gente tem paredes que não estão presentes na vida real, e esse Sting a gente tem que saber lidar com tudo isso. Aqui uma foto também do modelo do KC390 no LLF, que é um túnel bem grande na Holanda, né? Então, nesse túnel, o modelo grande ele permite, devido ao tamanho do modelo mesmo, diversos sensores sejam colocados no modelo. Nesse aqui também são colocados, mas esse, devido à escala, né, a gente consegue colocar. Então, você consegue ver a quantidade de cabos, né, e tubos, né, tomadas de pressão, sensores que estão dispostos no modelo e toda a complexidade que existe no projeto de um modelo desse tipo. Então, é muito usual que os modelos sejam fabricados por empresas especializadas na fabricação de modelos de túnel de vento. Então, existe isso. Existem empresas que simplesmente fabricam modelos de túnel de vento e é uma tecnologia que tem que ser muito respeitada porque é um trabalho muito complexo de projeto e de instrumentação, né? Aqui uma foto desse mesmo modelo no túnel LLF, um túnel bem grande, né? A gente viu a escala do modelo, sendo suportado por um Sting aqui em Z, né? Por baixo aqui, tentando minimizar essa interferência. A gente vê a deflexão do flap, da mesma maneira que acontece no avião real, então diversas configurações são testadas no túnel, né? Slats também defletidos.
Aqui um ensaio que eu participei, né? Essa foto lá do site da DNW, que é a instituição que cuida desse túnel que fica em Amsterdã, é um ensaio transônico do Legacy 500, né? E, mais uma vez, aqui a gente varre diversos números de Mach, configurações, e tudo isso é feito por todos os fabricantes da indústria, né? Coloquei essa foto aqui, a resolução está um pouco baixa, mas dá para ver a foto do A380 na configuração de flap sendo ensaiado em um túnel de vento na ONERA. Então, outra coisa que eu fui entendendo é, quais são essas instituições? Eu mal tive contato com a parte do túnel de vento na época da faculdade, e eu fui entendendo quais são os túneis e quais são as limitações de cada um desses túneis. Então, esse túnel é o F1 da ONERA, um túnel muito bom, subsônico, e nele a Airbus ensaiou o modelo completo, né? A gente vê os flaps defletidos com o suporte aqui na barriga. Então, essa questão do suporte, né? Essa parte da parte de baixo aqui, ela é sempre importante, tentando minimizar a interferência no túnel. E agora o ensaio do 787, né, sendo ensaiado, a gente vê um detalhe muito interessante nessa foto, é que ele está sem a empenagem horizontal. Então, basicamente, a Boeing estava interessada nessas corridas que ela estava realizando nesse momento em capturar os efeitos da asa de maneira isolada. E quando você separa a empenagem horizontal, realmente remove a empenagem horizontal, você consegue fazer uma correlação de qual que é o efeito da asa na empenagem horizontal e qual que é o efeito da empenagem horizontal no avião como um todo. Então você conseguir diferenciar questões de ângulo de ataque da empenagem horizontal, né, que vai ser diferente por causa da presença da asa na frente dela, e isso que é feito no túnel, que é essa história de breakdown de efeitos, de separar de onde vem cada um dos efeitos do avião. Aqui alguns resultados, que é algo que realmente não existia quando eu estava na faculdade. Hoje em dia é um projeto, né, eu diria em termos mundiais, de compartilhamento de dados de túnel de vento de alta qualidade. Então esse é um desses projetos, né, é um modelo que foi ensaiado no NASA Ames 11PS, que é um túnel transônico histórico, já bem antigo, e muito bons dados, tá? Mas é um túnel de médio Reynolds. O NTF, que é um túnel criogênico, que consegue reduzir a temperatura na seção para baixo aí de menos 160 graus, o negócio realmente para aumentar a densidade do ar, né, e reproduzir as condições atmosféricas reais do voo do avião. Então, apesar do avião ser pequenininho, devido a essa baixa temperatura, você consegue dados que são, em termos aerodinâmicos, fidedignos ao que acontece no voo real do avião, e dados do ETW, que é um túnel criogênico que fica na Alemanha. Então, esses dados não existiam quando eu estava lá. Hoje, eles estão disponíveis e a gente vai utilizar bastante esses dados, né, ao longo do curso, para entender, assim, realmente é uma riqueza muito grande você ter disponível os dados dos melhores túneis de vento transônico do mundo, que são o ETW, o NTF, e conseguir entender. Então, isso é uma riqueza muito grande para o aprendizado que existe hoje. A gente vai realmente utilizar esses dados muito ricos aqui para o aprendizado, algo que não existia no passado, né? A gente somente tinha dados da NACA, antigamente, que são muito interessantes. A NASA, alguns dados, como eu vou mostrar até no final, mas dados de modelo completo, com e sem empenagem, a gente vê empenagem horizontal, realmente é algo inédito, e com variação de número de Reynolds. Então, realmente, esses dados hoje que estão sendo disponibilizados aí pela Boeing, junto com a NASA, nesse projeto mundial, com o ETW, também são sensacionais e agregam muito na proximidade da faculdade com a indústria, né? Então, a gente tem essa ligação utilizando esses dados e reduzindo esses dados. A gente vai passar bastante tempo olhando esses dados ao longo do curso. Bom, sobre ensaios em túnel de vento, primeiramente, a fundamentação teórica ela é muito importante para entender. Então, conforme vocês viram, as campanhas são grandes. E para você entender todos aqueles resultados, a gente está variando ângulo de ataque, ângulo de derrapagem, flaps, slats, trem de pouso, Mach, superfície de controle. O que acontece com a superfície de controle quando ela derrapa? Quando ela derrapa e está em alto ângulo de ataque, quando deflete o flap. Então você tem que ter a fundamentação teórica muito boa para você conseguir extrapolar isso para o entendimento de cada um dos resultados. É um trabalho com grande quantidade de dados, tá? Então ela exige processos muito bem estabelecidos que eu fui aprendendo ao longo da indústria. Então você tem que ter aquilo muito bem estruturado, ferramentas que te auxiliem a fazer o trabalho de maneira rápida e principalmente programar, né? Se você souber programar, eu diria que é muito bom. E iria além, eu diria que programar hoje é um requisito. Você precisa saber programar para você conseguir se inserir no meio de realmente fazer análises com qualidade no tempo
rápido, né? A programação hoje ela é algo que faz parte do dia a dia do trabalho do engenheiro. A dinâmica do ensaio por si só é um grande desafio. Então a gente está falando de campanhas muito grandes, tempos longos ensaiando no túnel, e você quer otimizar aquele tempo, inclusive porque o custo é alto, e você quer tirar o máximo de dados que você puder com aquele custo, né? Com aquela campanha que foi prevista e conseguir realizar o que realmente é importante para o projeto do avião, para todos esses grupos que vão utilizar esses dados que vão ser gerados nessa época. Sobre correções de túnel de vento, é importante você entender os efeitos reais e conseguir separar de quais são as limitações do túnel. Então, a gente viu, o túnel tem paredes, o túnel tem suporte. Tá? Então, essas paredes, esse suporte e também a escala reduzida traz limitações para os dados. Será que esses dados eles vão realmente bater com os dados de voo? Hoje eu tenho plena consciência que sim, desde que você entenda quais são as limitações e como tratar esses dados para que eles sejam representativos das condições de voo. A gente realmente consegue fazer com que eles fiquem muito, muito próximos dos dados de voo, né? A gente não costuma errar muito, os dados realmente eles chegam lá, a gente reproduz o voo, toda a dinâmica de voo antes do avião voar, mas você tem que entender quais são as limitações e como corrigir esses dados para condições de voo. Questões experimentais incerteza, precisão, ruídos e limitação do ensaio. Então a gente tem que lidar com ruídos de dados. Qual que é a precisão da balança? Quanto que ela mede em termos de CL, em termos de momento, em termos de arrasto? Eu consigo conviver? E se há ruído nos dados? O que é esse ruído? Como que eu vou fazer? Esse ruído eu vou passar direto para as outras áreas desse dado com ruído ou eu vou eliminar esse ruído? Como que eu vou tratar esses dados, né? Ou seja, suavizações. E se eu tenho dados que não estão chegando por limitações do túnel? O túnel, muitas vezes, ele pode não conseguir chegar no ângulo de ataque que eu preciso que ele chegue ou no ângulo de derrapagem. E aí eu vou ter que realmente extrapolar esses dados em termos de tanto de número de Reynolds, quanto possivelmente em termos de deflexão, em termos de ângulos, e como que eu vou fazer cobrir esse gap que pode existir no túnel por limitações operacionais. Então tudo isso tem que ser feito de uma maneira física e para isso você precisa ter o conhecimento básico, que é um assunto muito abrangente, né? Os parâmetros relevantes, né, de um ensaio em túnel de vento, para começar os dois principais, o número de Reynolds e o número de Mach. Esses dois parâmetros, eles dominam os túneis, então você entende quais as limitações em termos de Reynolds e em termos de Mach de cada um dos ensaios. E o Mach ele também é importante para campanhas subsônicas, você também quer reproduzir o número de Mach em campanhas subsônicas, porque apesar de subsônica, em altíssimos ângulos de ataque, você já pode passar a ter efeitos transônicos localizados em algumas partes de alta aceleração de escoamento na aeronave. Além disso, a turbulência do túnel, qual que é o nível de turbulência do túnel exigido, né? Principalmente se você estiver numa campanha de escoamento laminar, por exemplo, isso seria extremamente relevante. E entender muito bem a diferença entre precisão e acurácia. Então, se a gente puder escolher um dos dois, e só pode escolher um dos dois, a gente sempre vai ficar com a questão da precisão. A precisão ela é melhor. E a acurácia quer dizer que aquele resultado meu não condiz com a realidade, mas isso pode ser ajustado de uma maneira mais fácil. Se você tem dados pouco precisos, aí realmente é um problema bem mais complexo de ser tratado. Então a gente precisa de dados muito precisos, idealmente com uma acurácia muito grande. É importante conhecer a diferença desses dois conceitos, que são muito importantes na aerodinâmica experimental. Como aplicar correções do número de Reynolds? Então, usualmente os ensaios eles são realizados no número de Reynolds menor. A gente viu ali alguns túneis, né, como o NTF e o ETW, que são criogênicos, que eles chegam no número de Reynolds de voo e no Mach realmente a condição de voo, mas nem sempre isso é possível, porque aqueles ensaios são muito caros, falando de vários milhões de dólares. Então, os ensaios normalmente com grandes bancos de dados, eles são feitos em Reynolds menores e a gente tem efeito direto na camada limite devido à questão do número de Reynolds. Usualmente no túnel de vento a transição ela é forçada para chegar na camada limite turbulenta, o modelo por ser menor ele tende a ficar na camada limite laminar, e apesar de forçar essa transição, mesmo tendo uma camada limite turbulenta que deve ser similar à camada limite turbulenta do voo, quando a gente está falando de aeronaves que voam no regime turbulento, né, a gente ainda vai ter efeitos diretos na fricção. Apesar de ser turbulento, o número de Reynolds menor vai mudar a fricção daquela aeronave. Além disso, nós vamos ter efeitos indiretos em outros parâmetros, como o CL máximo, o momento e o arrasto. Todos esses dados eles vão ser afetados pelo número de Reynolds. Eu tenho que entender como fazer essas correções, né?
Ondas de choque e descolamento transônico também são afetados pelo número de Reynolds. Eu vou colocar aqui uma figura do Agard 303 e ele trata exatamente de efeitos diretos e indiretos do número de Reynolds. Então a gente vê uma representação de um perfil, a camada limite, né, com uma transição aqui forçada, né, e essa transição ela está forçando aqui para a camada limite turbulenta. A gente vê um maior espessamento, uma maior espessura da camada limite após a transição. Essa camada limite, né, fora dela, é o que a gente chama de escoamento potencial. Fora dela, o escoamento ele se comporta como se não houvesse camada limite. Então ele enxerga que a espessura do perfil ela seria a espessura como se estivesse fora da camada limite. E se eu mexo na espessura de camada limite, é como se eu estivesse mexendo na espessura do próprio perfil. E isso vai alterar, obviamente, a questão das ondas de choque, como essas ondas de choque ocorrem. Além disso, eu vou ter uma interação entre a onda de choque e minha camada limite, e isso é o que vai gerar esses efeitos que a gente chama de efeitos indiretos, né? Então, se a minha camada limite ela tem mais ou menos velocidade, mais ou menos energia para contrapor uma pressão que vem na presença desse choque, a gente chama essa pressão de gradiente adverso, que é uma pressão que ela faz com que ocorra perda de velocidade na camada limite, vai mudar se vai haver ou não um escoamento. Então é um assunto bem complexo, bem interessante. Eu só fui ter contato, saber que isso aqui existia realmente quando eu cheguei na indústria e tive que lidar com esses problemas de uma maneira aplicada, né?